Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, Dr. David Watts, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e com você. É um prazer enorme, é um privilégio entrar em sua vida, seu coração e sua casa por alguns instantes todos os dias para estudarmos a Palavra de Deus. É muito bom tê-lo conosco. Espero que você esteja feliz de nos ter com você também. Então, bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Lauren, vamos continuar. Ou menosprezas tu as riquezas, a sua benignidade, paciência e longanimidade? Apresenta o judeu não fazendo questão dessas coisas, pensando que eram dignos de tal. Ignorando que a benignidade de Deus te leva Tenta te levar. ao arrependimento? Paulo começa esse capítulo e começa a entrar em mais detalhes aqui, tentando demonstrar quão bom Deus é. E Satanás trabalha muito em cima disso para fazer com que as pessoas acreditem que Deus é um capataz muito mau e que você não deve querer se relacionar com ele porque ele vai te trazer problemas e por aí vai. Mas é totalmente o oposto. E Paulo usou o termo sendo direcionado pelo Espírito Santo, a riqueza de sua bondade. Ele não é só bom, mas a sua bondade é rica e nunca acaba. Não existe nada no mundo que possa chegar perto, nem um pouco, perto da bondade de Deus. E então devemos tentar, na verdade, ser como Ele. E Deus não é um Deus vingativo que tenta maltratar as pessoas. Essa é a última coisa que Ele faz no mundo. E a melhor coisa a se fazer é olhar para si mesmo e admitir que Deus tem sido bom para você. Eu sei que Ele tem sido bom para mim. Eu não mereço, não posso fazer nada para merecer, mas Ele tem sido muito bom para mim de todas as formas. E agradeço muito a Ele. Sempre que busco a face dEle, eu agradeço muito pela graça dEle e o meu amor por Ele. Por causa da bondade dele, todos nós merecemos o oposto. Nós merecemos o juízo. É isso que merecemos. Mas, se tentarmos chegar um pouco perto de Deus, Ele nos deixa maravilhado com a sua bondade, a sua graça, como aquela canção que diz: a bondade de Deus e a misericórdia de Deus dura para sempre e nunca se perde. E eu sei que às vezes nós louvamos pouco ao Senhor pela bondade dele para conosco. Isso deve ser algo constante em nossa vida. Temos que falar da bondade, da longanimidade e da graça dele. Mas creio que muitas vezes não fazemos isso. E o Senhor falou ao meu coração no último ano, acredito que foi isso, para que eu louvasse a Ele continuamente, pois iria me ajudar em muitas coisas, quando eu estava sozinho mesmo, que eu começasse a louvá-lo. E constantemente, de acordo com o que consigo e de acordo com o que me lembro, me abençoa. E eu prometo que vai te ajudar e te abençoar. Vocês concordam comigo? Sim, amém. Certamente. Nós apontamos no último programa que a benignidade, paciência e longanimidade de Deus deve nos levar à humildade e ao arrependimento, e não a uma atitude de superioridade com os outros. O irmão Larson apontou que nós não julgamos as pessoas com superioridade por causa daquilo que Deus fez por nós em nossas vidas. E Paulo está nos lembrando disso aqui. O foco de Paulo aqui, eu acho, são os judeus. Nesse capítulo específico, que Deus tem sido muito bom com eles e eles não estão agradecidos. Eles não foram gratos. Eu acho que é aonde Paulo quer chegar. Mas é claro que isso vale para todos nós. Eu acho que há muitas pessoas que poderiam dizer que Deus foi muito bom com elas, mas elas não são gratas. E isso também pode se aplicar a nós às vezes.
e pensar de onde Deus nos tirou e por aquilo que passamos. E como nós precisamos ter essa atitude de humildade e arrependimento e não uma atitude de superioridade. O comportamento de Deus é um comportamento bondoso. Nós temos que aprender a ter um comportamento bom. Mas Ele não. Ele é bom o tempo inteiro. Ele sempre foi bom. E se qualquer pessoa servi-lo por um período de tempo, essa pessoa vê essa bondade. Certo. E nos ajuda, nos abençoa. E acho que poderíamos ver muito mais disso se agradecêssemos mais pela bondade dele. Na realidade, estaremos perdidos hoje se não fosse pela bondade de Deus. Certo. Também é interessante que nós vemos Paulo tendo que discutir com pessoas que deveriam conhecer a Deus, que deveriam conhecer as Escrituras, o seu caráter e natureza, porque eles tinham a revelação das Escrituras que foi dada a eles. Os gentios não tinham isso. É onde Paulo quer chegar. Eles tinham a revelação da consciência e da criação, mas às vezes é mais difícil para alguém da igreja ver que precisa de correção, ou que ela não é digna e não merece a atenção de Deus. E é a pessoa na rua que sabe que está separada de Deus por causa do seu pecado. E Paulo está querendo provar um ponto nesses 3 primeiros capítulos, que todos os homens são culpados perante Deus, precisam de um Salvador e precisam reconhecer isso. Mas nem todos reconhecem. Certo, e às vezes é mais difícil salvar alguém da igreja do que salvar alguém da rua. Olha, o número de cristãos, estou falando de cristãos, não do mundo, crentes, que nesse momento estão culpando Deus por algo que aconteceu na vida deles e eles pensam que Deus poderia ter evitado aquilo, mas não evitou, ou que Deus poderia ter permitido ou não deveria ter permitido, eles acabaram sofrendo e agora eles têm um ressentimento em relação a Deus. Existem muitas pessoas que se encaixam nessa categoria e esse é um caminho para o desastre, porque se começarmos a culpar Deus pelo que aconteceu conosco, eu vi nos últimos 6 meses, eu vi várias famílias até de pregadores, que perderam um ente querido para esse vírus e por aí vai. E por que Deus permitiu isso? Ele podia ter parado facilmente. Eu não sei por que ele permitiu, mas permitiu. Sim. E mesmo sofrendo com isso, nós sofremos por causa disso, especialmente as famílias que perderam entes queridos. E posso dar vários nomes agora. Nós sabemos que Deus não comete erro algum. Isso nunca aconteceu e nem vai acontecer. E o nosso papel é confiar nele, é ter fé acreditando nele. Não quer dizer que quando algo negativo acontece, nós não vamos sofrer. Nós sofremos. Isso é natural, esse sofrimento. Mas espiritualmente falando, nós devemos continuar confiando no Senhor, sabendo que, se Deus quisesse, Ele poderia ter evitado essa situação. Mas no futuro, nós vamos descobrir, quando chegarmos na glória ou antes de chegarmos na glória, porque Deus permitiu que isso acontecesse. Pode ser que Ele não explique e escolha não explicar. Mas muitas vezes, no futuro, Ele nos fala por quê. Nós descobrimos o motivo. Mas se isso não acontecer, deixamos a situação nas mãos dEle. É isso que temos que fazer. É aí que a fé entra. Em Romanos diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Às vezes não vemos o plano de Deus e nem compreenderíamos se o víssemos. Nós somos finitos e não vemos tudo o que acontece. Quando um milagre acontece em nossas mentes, é um milagre magnífico, porque há tantas coisas envolvidas.
Deus pode ter que trabalhar com várias pessoas e em diferentes condições. Não a sua condição física, mas a condição do seu coração. Ou seja, eles estão certos ou não com Deus para estarem em um lugar onde possam receber a palavra de Deus. Eu quero falar algo sobre Israel, porque Paulo está falando seriamente sobre os judeus aqui. Os judeus achavam que a vantagem deles era que Deus os havia escolhido e, portanto, eles se viam como pessoas superiores. Há uma arrogância inerente a isso. Não quero pisar no pé de ninguém com a ideia de que eu sou o eleito de Deus. Essa arrogância que eu vejo às vezes, e aqueles que seguem a teologia calvinista têm um pouco dessa atitude. Vou usar essa terminologia. Mas Deus é paciente, longânimo e não quer que ninguém pereça. A ideia de tolerância é que ele tolerou o pecado deles, mas não estamos dizendo que Deus tolera o pecado, mas ele o tolerou porque estava ansioso pela cruz, que era o plano fundamental que ele tinha. Tudo o que Deus enfatizava aos judeus no Antigo Testamento, os hebreus, sempre os trazia de volta ao sacrifício. Você olha para a vida de Abraão, você olha para Jacó, para Isaac, você olha para José e para todas as diferentes vidas e todos os diferentes reis. Tudo isso remonta ao sacrifício, que é a base de tudo. Quando Israel perde a compreensão do sacrifício e não o aceita com reverência, Deus envia punição a eles. Uma pergunta para você, John. Sabendo que a maioria dos judeus são seculares e não se importam muito com o espiritual. E eu disse a maioria talvez não seja bem assim, mas muitos se encaixam nessa categoria. Mas aqueles que consideram a eternidade e para Deus e por aí vai, eles ainda consideram a ideia de que nós somos o povo escolhido de Deus, etc, e etc? Sim, senhor, acredito que seja o caso. E houve um homem chamado Rabino Kaplan que trouxe à tona esse conceito que no Ocidente chamaríamos de pensamento judaico moderno, um pensamento secular. Eles nunca deixaram a atitude de que são escolhidos por Deus. O que eles fizeram foi olhar como um judeu vive e se comporta na sociedade. Então, algumas das regras e dos regulamentos foram suspensos à medida que eles praticavam essas coisas. Então isso causou uma grande mudança no judaísmo entre os séculos 19 e 20. Mas muitos judeus hoje que chamamos de secular, eu usaria um termo melhor, eles são liberais. O conceito e a mentalidade do judeu quanto à salvação é diferente da nossa. Eles não entendem a ideia de que precisam nascer de novo e serem redimidos. Eles são escolhidos, nasceram assim. Eles celebram o Brit Milá, que é a circuncisão que os torna filhos da aliança. A ideia de céu e inferno para eles é diferente da nossa como cristãos. A ideia é que você tem dois aspectos no judaísmo em relação ao futuro. O Olam Rabá, a ideia de Deus estabelecendo uma sociedade justa para o mundo que será governada pelos ensinamentos da Torá e o judeu instruirá o mundo. Muitos deles interpretam Isaías 53 como se referindo à nação ou ao povo de Deus, aos judeus. Eles não veem isso como sendo uma pessoa, o Messias. Assim, eles veem a si mesmo no sofrimento pelo qual passaram para o benefício da sociedade. Então, em seu lugar, eles procuram criar um mundo melhor para se viver. Sua ideia da vinda do Messias é que ele virá como Moisés e que falará com autoridade e corrigirá os males do mundo. É por isso que você encontra no judaísmo liberal, muitas vezes, o conceito de justiça social, até o socialismo e a própria ideia do estabelecimento em Israel. Nós os chamamos hoje de Partido Trabalhista, mas foi um conceito comunista e socialista que deu origem a essa ideia. O kibbutz, por exemplo, uma comunidade de pessoas que vivem e se redistribuem dentro dessa comunidade, é baseada no comunismo. Assim, a mentalidade dos judeus liberais espelha que eles querem fazer o bem e querem ser um benefício para a humanidade. E o papel do rabino não é tanto religioso, mas sim ajudar a comunidade, e especialmente a comunidade judaica. Quer dizer, nós poderíamos gastar horas com isso, mas a ideia é que eles ainda se sentem os escolhidos de Deus.
Mas para que eles são escolhidos? Bem, eles são escolhidos para esse serviço específico e trabalham na sociedade para que se sintam separados. Mas ainda assim se sentem assimilados a essa nova cultura em que vivem, seja aqui nos Estados Unidos ou em outro lugar. O que eles dizem e fazem em relação à animosidade que a maioria do mundo mostra contra eles? Para muitos deles, tem sido difícil carregar essa cruz. Muitos deles usaram a assimilação. E, na verdade, os Estados Unidos provavelmente são um exemplo perfeito por terem dado aos judeus um tratamento razoável. Você percebe que os judeus prosperaram muito aqui e é claro que eles também prosperaram muito na história. Eu e o Dr. Gray, antes da gravação de hoje, estávamos discutindo esse assunto. Na verdade, durante as cruzadas, quando Suleiman, o líder muçulmano, dominou Jerusalém, ele foi muito generoso com os judeus e começou a convidá-los de volta à sua terra, por saber o que eles pensavam da terra e que cuidariam dela, o que em troca o ajudaria. Então, muitos judeus começaram a retornar durante o seu curto mandato, o que obviamente mudou depois. Mas o povo judeu nos Estados Unidos, irmão Swagger, em sua maioria usa o termo secular, liberal. Eles estão tão acostumados a ter as liberdades que todos nós compartilhamos nos Estados Unidos, e isso não é verdade em outros lugares do mundo. Então, os judeus que vivem nessas outras partes e que sofrem uma maior perseguição podem não pensar da mesma maneira. Mas, assim como no cristianismo, existem diferentes seitas judaicas, e eles têm crenças ligeiramente diferentes e, em particular, aplicações diferentes. Mas a liberalização da igreja que está acontecendo aqui nos Estados Unidos não é diferente do que aconteceu no judaísmo. Ao mesmo tempo em que os judeus liberais estavam começando sua incursão no século XX, Hashim, uma seita de judeus ultra-ortodoxa, cresceu. Então você tem esses dois indivíduos, um muito liberal e outro ultra-ortodoxo, conservador, basicamente ambos indo em direções diferentes, mas ainda assim ambos se chamam judeus. Eu quero analisar a palavra arrependimento aqui. Paulo diz, sem saber que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. É para isso que a bondade de Deus serve. Infelizmente, às vezes, Deus tem que corrigir. E, às vezes, ele faz isso mesmo. Mas ele está dizendo aqui, através do Espírito Santo, que a bondade de Deus é para nos levar ao arrependimento e nos ajudar a ver, Deus, eu não fiz o que era certo. Eu desobedeci a sua palavra e etc. E eu me arrependo por isso. Infelizmente, muitos cristãos acham que isso é Deus concordando com o que fizeram de errado, só porque ele os abençoa. Não, isso é para nos levar ao arrependimento e dizer, me perdoe, Deus, eu não tenho vivido como a sua palavra diz, me perdoe, etc. Sabe, um dos pensamentos quando nós olhamos a bondade de Deus e as suas expressões, não poderia haver uma expressão maior do amor e do cuidado de Deus do que o Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E nós realmente estamos lidando com o processo de salvação aqui. Então talvez Paulo tivesse isso em mente quando ele fala que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Mas a questão que temos aqui é que todo ser humano precisa reconhecer o fato que é um pecador, separado de Deus pelo pecado, e que nem o seu passado, nem a sua progenitura, nem a sua raça, nem cultura pode salvá-lo. Que todos nós precisamos tomar uma decisão individual de seguir a Deus. E eu acho que essas são as questões principais que Paulo aborda nos capítulos 2 e 3. Verdade, eu não duvido disso. Então ele talvez esteja pensando no Calvário aqui. Eu tenho um grande amigo que começou uma igreja em Woodlands, no Texas. É uma cidade que fica no norte de Houston. Uma comunidade planejada, uma cidade muito legal em que a casa comum deve custar algo entre 800 mil e $1 milhão. É esse tipo de lugar, muito rico. E a igreja dele começou a prosperar. O Senhor está abençoando, mas ele está se deparando com muitas pessoas que são muito ricas, que se perguntam por que eu preciso adicionar Jesus em minha vida, eu já sou abençoado. Muitas pessoas se veem abençoadas porque têm
prosperidade financeira, belas casas e uma carreira de sucesso. Então elas perguntam: por que eu preciso ir à igreja? Por que eu preciso servir a Deus? Ele está lidando com um aspecto diferente ali, porque não são muitas pessoas que estão... Uma coisa é lidar com o pobre que está na rua ou numa área urbana, mas outra coisa é lidar com um rico e dizer: seja você rico ou pobre, todos nós precisamos de Jesus. É verdade. Vai chegar uma hora nessas vidas que essas coisas não serão suficientes e não vão satisfazer o coração faminto, e a tragédia virá, o problema virá, e por isso precisamos do Senhor. Sempre precisamos dele, mas nesses momentos ele é muito necessário, mas eles olham só para o agora, e esse é o problema. Sim, certo. E de novo, mesmo entre os ricos, os vícios de hoje estão em ascensão, e os problemas do coração e da mente não são satisfeitos com as riquezas, ainda que elas possam facilitar a vida de alguém. O que vocês acham que é o significado de arrependimento aqui? O que o Espírito Santo quis passar? Bem, desviar de uma direção errada. E Israel se viu se afastando de Deus muitas vezes, desobedecendo o que foi revelado a eles. Veja bem, John, você está correto, mas muitas vezes Israel estava muito bem financeiramente. Claro. E eles estavam sendo muito abençoados. Por isso ele está mencionando a bondade de Deus aqui. Mas isso devia ter levado eles ao arrependimento. Mas não levou. Não estou dizendo que nunca levou, mas na maioria das vezes não foi o que aconteceu. E porque pensaram que se Deus estava abençoando eles, ele estava aprovando o comportamento deles. Exatamente. Se nós entendermos errado e pensarmos que as bênçãos materiais são as bênçãos de Deus, e podem ser, mas se é onde está a nossa fé e dizemos que alguém é abençoado porque tem bênçãos materiais, o movimento Rema foi na direção financeira após as curas, e isso se tornou o que determinava a fé de alguém, por quanta bênção e coisas materiais, e essa não é a medida. A fé deles é julgada de acordo com a prosperidade deles. Sim. Isso aí. Nas coisas materiais. Isso está errado. E em certo sentido, Israel seguiu essa mesma linha de pensamento. Eu falei no programa da irmã nesta manhã sobre a ideia em Oséias, capítulo 10. Durante este tempo, o reino do norte foi muito próspero sob Jeroboão. Eles eram uma cidade rica e próspera, e no entanto, um grande julgamento viria sobre eles. A Assíria viria e os colocaria em cativeiro logo depois. No fim das contas, o Senhor removeu tudo. É o que vemos em Levítico, capítulo 26, Deuteronômio, capítulo 28 a 31, mas particularmente no capítulo 31, Deus deixa isso muito claro a Israel. Se você me desobedecer, chegará um momento, e muitas vezes será de repente, a sua situação irá mudar, porque ele exige arrependimento. Ele está exigindo que andemos santos diante dele. E se a igreja de hoje não seguir a mensagem da cruz, e essa é a minha visão, e talvez vocês vejam de forma diferente, mas se você não seguir a mensagem da cruz para aprendê-la, compreendê-la, para justificar e santificar, você se encontrará sendo julgado em algum momento, porque Deus tem que lidar com o seu coração. Nosso tempo está acabando, me desculpe. Qualquer coisa que Deus dá tem que ser visto como algo que Deus deu e tem que ser apreciado. O nosso tempo acabou. Obrigado por nos assistir e não perca o próximo programa.